Mas essa questão, a fala dele surpreende no final, porque nisso que a Raquel acabou de falar. Existe esse estereótipo, né, de que é sempre o sexo que resolve, e especialmente da parte do homem. Olá, eu sou a Raquel. Eu sou a Emira. Nós somos psicólogas clínicas. E o nosso filme de hoje é um filme brasileiro, um pouquinho antigo, mas que vale a pena a nossa análise, que é De Pernas pro Ar. O filme conta a história da Alice, que é a Ingrid Guimarães, né, nossa protagonista, que trabalha demais. Tem uma questão ali, uma dificuldade de se conectar com a família, passa muitas horas fora de casa, não gerencia muito as relações familiares. Tem até uma cena, né, que ela fala com a mãe dela na cozinha, conversando, e aí ela vai falando, né, não, mas... A gente tem apartamento próprio. A gente viaja uma vez por ano internacionalmente, o meu filho é saudável. Então, tá tudo bem. Não tem nenhum problema no nosso casamento, na nossa família, tá tudo certo. Imagina, eu e o João temos um filho saudável, um apartamento próprio, minha carreira vai bem, a dele também, temos um bom carro, uma empregada de confiança, viajamos pro exterior uma vez por ano, enfim... Uma vida maravilhosa. Só que logo em seguida a gente vai começando a ver que ela esquece os compromissos do filho, ela esquece que as coisas que a empregada pede, o marido também tenta se aproximar dela até fisicamente, né, que seja pra conversar, e ela nunca tá disponível. Então a gente tá vendo que será, né, que tá tudo tão bem assim? Então, Alice é um bom retrato de uma pessoa que é extremamente exigida no trabalho, então em algum momento até ela vai ganhar uma promoção e o chefe diz, mas para ganhar essa promoção aqui você tem que trabalhar 12 horas por dia, não tem férias, não tem final de semana. Uma gerência de marketing tem um problema. Tá, qual o problema? São 12 horas de trabalho por dia, 8 viagens por mês e férias, nem pensar. Tá. Esse cargo acabou com o casamento de 3 dos 4 últimos gerentes. Quase acabou com o meu. Não tem problema não, Carlos. E ela acha que aquilo ainda é plausível, e muita gente acha isso, né? A gente aprendeu que o trabalho é muito importante, que a gente precisa se dedicar ao trabalho de qualquer forma, e a Alice personifica isso, né? Só que, como a gente sabe, quando a gente se dedica demais para uma área, as outras vão ficar um pouco abandonadas. E no caso dela, é a família, né? Então, tanto a relação com o marido, como a relação com o filho. Ela não sabe dos gostos do filho, ela não sabe, nunca acompanhou o jogo de futebol dele, por exemplo. E isso tem muito a ver com que, acho que é importante a gente pensar, né, com esse filme, sobre a nossa relação com o trabalho, que é tão exigido da gente, né? Todo mundo tem que trabalhar, porque todo mundo tem que ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo até que ponto a gente deixa isso passar da medida. Que não é exatamente um deixar passar, né? O trabalho exige muito da gente, cada vez mais exige. Existem empregos que as pessoas precisam trabalhar 12, 14 horas por dia, e se não trabalham, elas são demitidas ou elas são chamadas a atenção pelos seus chefes, e acaba que o outro lado fica um pouco complicado, né? Mas ao mesmo tempo é como fazer diferente, né? Se o meu trabalho me exige dessa forma, como que eu faço diferente? A gente não tem muito bem uma resposta para isso, mas só de você ter consciência já ajuda bastante. Quando você sabe que essa relação tá desigual, quando você tem noção de que o trabalho não tá bacana, tá te fazendo mal em algum nível, ainda que seja sobre as relações que você tem, isso faz com que você possa olhar com esse trabalho com menos romantismo e com mais realidade, até mesmo para tentar trocar de trabalho, ou então reduzir a carga, ou até mesmo assim, lidar com aquela realidade, é muito trabalho mesmo, mas entender o quanto isso está afetando em outro nível. Inclusive pensando na comunicação, né? Então, assim que eu reparo que meu trabalho tá tomando muito conta da minha vida no geral, poder chegar em casa e conversar com o marido, com os filhos, olha, isso tá acontecendo agora, mas não sei, tô tentando pensar em como fazer diferente, a gente vai ter que fazer algumas adaptações na nossa rotina e tudo, enfim, tentar naquele pequeno tempo talvez que se tenha, né, tentar chegar num acordo de como que a família pode passar um tempo junto, mas sem sobrecarregar mais ainda. Enfim, comunicação, né, e o prestar atenção mesmo, estar consciente do que está acontecendo. Mas para além da questão do trabalho, que talvez seja a coisa mais óbvia quando a gente vê De Pernas pro Ar, tem um outro assunto, que também é um tema central, que é sexo. E tem duas coisas em relação ao sexo que a gente achou interessante trazer para conversar aqui nesse vídeo. A primeira é a fala da personagem da Maria Paula, que é a Marcela, em que em algum momento, quando ela tá conversando com a Alice, ela diz que a maior parte das clientes dela, que são mulheres, nunca tiveram um orgasmo. E isso não é uma invenção do filme, isso é uma realidade.
A gente sabe que grande parte das mulheres não conseguem ter essa realização dentro do sexo, né, o orgasmo, e isso tem muito a ver com muitos fatores da criação das mulheres. Um dos principais fatores é o sexo ser um tabu, né? Muitas mulheres, principalmente da nossa geração e das gerações anteriores, foram criadas não sendo incentivadas a descobrir o próprio corpo, a entender o que gosta, o que não gosta, e sequer a falar sobre sexo, né? Para muitas famílias, esse tema era proibido entre mulheres, justamente porque se alguma mulher falasse sobre isso, ela podia ser considerada uma mulher fácil, ou enfim, algum desses conteúdos bem preconceituosos que a gente sabe que existem até hoje, infelizmente. E toda essa parte do desconhecimento e de olhar o sexo como algo errado, que eu não devo me interessar, coisa só de homem, favorece, sim, uma dificuldade para que na hora da relação a mulher esteja relaxada o suficiente para conseguir ter o orgasmo. Mas não apenas isso. Existe um outro fator que também atrapalha nas relações sexuais para que a mulher sinta prazer. Então temos aqui o cansaço, a sobrecarga, influenciando na libido das mulheres. Então, uma mulher que precisa gerenciar a casa, trabalhar fora, os filhos, o marido, tudo, a esposa, né, que seja, ela vai ser uma pessoa sobrecarregada, cansada. E aí não vai ter espaço na cabeça dela para pensar nisso. E se a pessoa que ela está se relacionando também não ajuda nesse quesito, pior ainda, porque aí mesmo que ela não vai querer se aproximar pra nada, né? Sequer vai ter interesse, né? Porque, exatamente. Embora, e aí voltando, né, mesclando os dois assuntos, embora os homens tenham sido criados para usar o sexo como forma de distrair, né, de relaxar, né, de descarregar as suas frustrações, isso não acontece para as mulheres. E isso é muito difícil para muitos homens entenderem, né? Porque eles pensam na forma como eles lidam com o sexo. Então o homem lida com o sexo, eu tô muito cansado, eu tô muito estressado, sexo vai me relaxar. Bacana, vocês foram ensinados a fazer isso. As mulheres não. As mulheres não foram ensinadas, né? Isso não foi apresentado para elas, não foi reforçado na vida delas de que sexo é a melhor forma de relaxar. Então, se tem toda essa sobrecarga que a Raquel acabou de falar, né, tem tantos problemas na cabeça dela, o sexo ele não entra em pauta, porque ele não tem essa função, na maior parte das vezes, de lazer, de prazer, né, de relaxamento. Então, por isso que é tão difícil para as mulheres, não apenas do orgasmo, mas principalmente começar, iniciar o ato. O desejo, porque esse desejo ele não é apenas químico, vamos dizer assim, né? Ou como para muitos homens, basta visualizar, né? Basta ver e aquilo já desperta o desejo. Para muitas mulheres, esse desejo ele vai sendo ativado através de muitos comportamentos ao longo do dia. Então, quando o parceiro ajuda, quando o parceiro desperta tem alguns comportamentos, tipo um beijo durante o dia, né? Estar junto. A gente vê muito homens e mulheres hoje em dia fazendo coisas muito diferentes dentro de casa e, de repente, vamos fazer sexo. E aí a mulher ainda não teve nada ali que conseguiu ativar todo aquele desejo porque tá muito distante fisicamente. Então, esse distanciamento físico, ele também atrapalha na hora do sexo, do desejo, né? Da vontade de querer fazer. Então essa fala da personagem da Maria Paula faz muito sentido dentro desse contexto, porque ela levanta todas essas questões que ainda estão em voga hoje em dia, apesar de ser um filme de quase 10 anos atrás. Mas ainda estamos falando sobre sobrecarga feminina, sobre excesso de trabalho, sobre homens que têm dificuldade de entender como tratar a sua parceira durante o dia e também na hora do sexo. Então tudo isso o filme traz como uma levantada de bola bem interessante pra gente pensar. E só pra acrescentar nessa coisa da sobrecarga, né, que eu esqueci de falar antes, mulheres sobrecarregadas, mulheres cansadas, também além de não conseguirem ter esse desejo, né, enfim, construir isso ao longo do dia e tudo, na hora do sexo também não conseguem se conectar com o que tá acontecendo. Às vezes até pode estar com alguma vontade, algum desejo, mas na hora tá pensando na conta que tem que pagar, no mercado que tem que fazer, na pendência do trabalho, no filho que tem que levar um negócio pra escola amanhã, e não consegue aproveitar, não consegue sentir o que tem pra sentir ali e, consequentemente, alcançar o orgasmo. Sim, porque um cérebro cansado é um cérebro que viaja muito, né? A rede de modo padrão fica muito ativada e aí, obviamente, que pro sexo ter o orgasmo, a pessoa precisa estar extremamente conectada. Sim. E se ela não tá,
Obviamente ela não vai conseguir chegar nesse ponto. Em contraponto, a gente também vê uma supervalorização do sexo aqui, né, principalmente no filme, como se fosse a solução de todos os problemas do casamento, da vida de todo mundo. Como se a pessoa faz sexo, ela é feliz, a pessoa não faz, ela não é feliz. E a gente tem um pouco dessa crença aí, né, no dia a dia, numa fala um pouco aí pesada. É claro que fazer sexo, sim, vai liberar hormônios gostosos no corpo, você vai se sentir bem, as pessoas realmente vão se sentir melhor. Mas não é isso que o sexo vai resolver a vida toda. Então, todos os problemas, né? Então, a gente tem até uma cena, né, do filme em que o marido dela, ele demonstra que, assim, o problema não é a gente não fazer sexo, o problema é que a gente está afastado. Alice, o problema é sempre sexo, mas nunca é só sexo. Eu não te pedi um tempo por causa disso. Te pedi um tempo porque você não me ouvia mais, não me olhava mais na cara. Então, o problema, o não fazer sexo é só mais um sintoma deles estarem afastados. Porque todo mundo, durante o filme inteiro, fica dizendo pra personagem da Ingrid Guimarães que o problema é que ela não faz sexo com o marido. E aí, só no final, né, e aí fica aquela coisa de, tá me traindo, então, que gera mais desgaste pra relação, porque as pessoas não conseguem contar um pro outro, é verdade. Tem uma dificuldade de comunicação absurda, porque ela não consegue também falar do trabalho dela pra ele tem uma reação bastante exagerada em relação ao trabalho dela, mas essa questão, a fala dele surpreende no final, porque nisso que a Raquel acabou de falar, existe esse estereótipo, né, de que é sempre o sexo que resolve, e especialmente da parte do homem, de que se o homem está insatisfeito com o sexo, ele está insatisfeito com a relação como um todo. Isso acontece muito? Acontece. Muitos homens não sabem diferenciar N fatores só com a questão do sexo? Sim, a gente sabe. Mas é muito legal no filme que seja justamente o personagem do Bruno Garcia, né, o homem da história, que vai dizer: o problema não é sexo, o problema é que a gente está distante. Você só trabalha, você não sabe nada que acontece na nossa vida. E isso, com certeza, é um ponto fundamental para o desgaste de uma relação. Quando o casal está distanciado, afastado, não tem conversa, não tem troca, não tem afeto, não tem carinho, dificilmente uma relação se sustenta. Então, apesar de ser um filme antigo, ele ainda tem falas e questões muito atuais, né? Como a gente comentou ali no início. Então, questões como, por exemplo, sexo resolve tudo, se o cara não estiver satisfeito no casamento, ele vai procurar fora. Então, tem diversas frases, diversos pedaços do filme que eu, por exemplo, fiquei meio... Nossa, mas que coisa velha isso, sabe? Será que alguém hoje em dia ainda fala? E sim, hoje em dia, essas ideias, essas crenças ainda são perpetuadas, ainda são levadas adiante e preocupam muitas mulheres, preocupam muitas pessoas, deixam as pessoas inseguras. Então a gente precisa, sim, levar isso em consideração. É um filme antigo, mas com pautas ainda muito atuais. Você já parou para refletir sobre esses assuntos na sua vida? No seu relacionamento, a dificuldade de comunicação passa por aí? Será que você está valorizando demais o sexo e não está olhando para as outras questões que envolvem essa relação? Fica aí para você pensar sobre isso. Então, qualquer coisa, estamos por aqui. Conta pra gente aqui nos comentários. Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e até a próxima. Até!